Bom, gente, obrigada por terem vindo, por terem topado essa caminhada um pouco inusitada que a gente vai fazer pela essa história antiga do bairro do Ipiranga. Como vocês viram, a gente vai falar um pouco desse contexto do livro Sou Aquela Mulher do Canto Esquerdo do Quadro, que vocês podem estar folheando e olhando um pouco mais sobre o livro. A gente está aqui no túnel, né, que liga a estação Clube Atlético do Ipiranga, que ela fica centralmente no Rio Tamanduateí. Né? Na época da Mulher do Canto Esquerdo do Quadro, há 100 anos, o rio ele não era retificado. E o rio ele era em zigue-zague. Ele era um rio em curvas. E as pessoas usavam para navegar, para lavar roupa. Por exemplo, eu li textos de crianças que brincavam no rio. E o rio tinha fortes correntezas, que muitas pessoas acabavam sendo levadas por elas. Desse lado de cá do rio tem essa divisão, é o bairro do Ipiranga. Do lado de lá, Vila Prudente e Moca, que é muito importante para a história da Mulher do Canto Esquerdo do Quadro. Por quê? Ela... Bom, primeiro contando para vocês, a Mulher do Canto Esquerdo do Quadro, se vocês olharem aquela imagem que estava com a Karina, mas daqui a pouco a gente pega a imagem para olhar mais um pouquinho para ela, mas se vocês abrirem o livro, na capa, vocês vão ver a imagem inteira dessa mulher com a mão na boca assim. Ela foi retirada de um frame de um documentário histórico de 1924. Essa mulher aparece 8 segundos. Eu retiro ela desse frame, passo a construir uma história para essa mulher. Então, de uma imagem em movimento, pego, capturo um frame, essa captura eu passo para fotogravura, e depois eu vou trabalhando ela em gravura e depois retomo para ela em fotografia. Se vocês olharem, ali a capa, ela tem esses ruidinhos, que é dessa passagem do escaneamento da gravura, quando retoma para o offset, para a impressão da máquina offset. Só para trazer isso, essa história é uma ficção, uma construção, mas, como tem uma pesquisa histórica por trás, essa mulher existiu, só que eu não sei quem ela era, mas eu chamo ela da Mulher do Canto Esquerdo do Quadro, porque ela aparece nesse canto do quadro, ela põe a mão na boca, olha para a câmera. O Ipiranga, dessa parte aqui, dessa parte baixa, era o Ipiranga Fabril. Era o Ipiranga das casas operárias. Então a gente vai fazer esse trajeto do bairro Fabril, do bairro onde tinham-se as fábricas, que se assemelham muito a essas fábricas que estão ali do lado. Se a gente for olhar, ainda tem alguns registros. Mesmo quando vocês passaram pelo fura-fila, não sei se vocês notaram, ainda tem muito vestígio. Não existia o clube, a parte do clube era uma parte toda de casas operárias, então a gente vai revisitar olhar essas casas operárias, algumas ainda se mantêm, outras não. A gente vai olhar uma parte da fiação, tecelagem e estamparia Jafé, que ainda existe, outra parte foi demolida para construir um prédio de alto padrão. A fiação, tecelagem e estamparia Jafé foi a primeira fábrica, a primeira tecelagem completa, onde se fiava, estampava e tecia, né? Tecia, se fiava, se estampava. E a roupa que a Mulher do Canto Esquerdo do Quadro é uma roupa xadrez, que é o xadrezinho Jafé, que era exatamente o tecido fabricado naquela época. Naquela época, o Brasil, a industrialização brasileira, ela começa com as tecelagens. E se fabricavam, no Brasil, 2 ou 3 tipos de roupa a depender, de tecido a depender da fábrica que existia. Então, tem esse xadrezinho Jafé, como também tinha um outro que chamava Chita Sutão. Tanto um tecido quanto o outro ainda tem na 25 de março. Então, naquela zona ali da 25, naquela parte, principalmente naquelas lojas árabes, ainda tem. Então, é super legal porque ainda tem vestígios da memória dessa história lá de 100 anos atrás. A ideia da gente fazer essa caminhada é só para vocês terem um contato de como é um processo, de como foi um processo artístico de um livro que trabalhou com vestígios da história. Isso é para a gente conseguir se conhecer um pouco mais, então eu agradeço muito vocês que estão aqui, que disponibilizaram esse domingo para a gente estar juntos. Quem não quiser sair no filme me fala, vou dar uma filmadinha, só para mostrar a vocês. A mulher está aqui no canto, com a mão na boca, né? E no fundo tem a fiação, estamparia e tecelagem de Jafé. Esse frame, então, como eu estava falando, né?
Ele, aqui na impressão fotográfica em Canva, foi retirado o documentário, é o documentário da morte do Jafé. Então os rolos foram encontrados dispersos, foi montado e mostra essa cena. Só que o que mais me interessa não é o empresário morto, e sim os operários que estão caminhando com roupas de sair, né? Antigamente tinha muito isso, é domingo, final de semana, é festa, estou com a minha roupa de sair, então estão ali olhando com a melhor roupa esse momento onde está tudo parado, ninguém está trabalhando, então é um lugar também de encontro entre eles. E eu relaciono essa questão da mulher do canto esquerdo do quadro e da morte do Jafé com a greve geral de 1917. O Ipiranga, a Fiação Tecelagem Estamparia Jafé, foi a segunda fábrica a entrar em greve em 1917. Então, e é um pouco, né, essa imagem ela é posterior à greve geral de 17, então eu relaciono esses dois eventos e as duas mortes, do Jafé e de 5 anos antes, acho que 5 anos antes, a morte do Martínez, que foi o operário morto e que eclodiu a primeira grande greve geral da história dessa cidade. Em cima da passarela a gente está vendo onde era a Vila Amarela. Essas casas menores, que agora são sobrados, era a ruazinha que adentrava a Vila Amarela. As casas eram todas pintadas em amarelo e eram casas operárias. Eles dividiam os blocos de casas operárias a partir do poder aquisitivo do trabalhador. Então, os trabalhadores da fábrica que moravam aqui um pouco próximo da Vila Amarela, eles tinham um poder aquisitivo mediano. Um poder aquisitivo mediano. Então, as casas eram construídas, eles pagavam a prestação, e é aqui onde a mulher do canto esquerdo, então, se vocês leram, você lembra que ela fala que morava na Vila Amarela, que ela tinha rosas na frente, e eu vou até mostrar a casa que fiquei imaginando, quase aluguei a casa, gente, que eu fiquei imaginando que ela moraria, mas não deu certo o aluguel da casa em si, então eu entrei uma única vez, fiz fotos e fiquei imaginando como é que seria abrir e fechar a porta, a maçaneta, enfim. E, né, fiquei imaginando um pouco que fosse uma casa próxima a essa, com essa entradinha, uma janela de frente, tá vendo esse fundo de 4 metros, que era meio que o padrão, que eram casas, ninguém tinha carro na época, então eram mais ou menos nesse sentido, aquelas casas compridas, né, que quando chega no quarto do fundo não bate nenhum sol, que a gente fica, né, com aquele quarto frio. Então é um pouco trazendo, e tinha a característica, né, dessa rua de casas muito próximas depois na filmagem vamos ver, né, que vai ter várias casas próximas a esse mesmo estilo, nesse mesmo padrão. Então era meio que imaginava ela abrindo essa porta, as coisas, o pé de pitanga no fundo, e ela recebendo essa visita inusitada, né, que vocês viram que ela recebe 21 visitas, né, de uma pessoa que ela não sabe muito bem o que é. Na realidade, eu fiquei lendo muito essas coisas das pessoas que pesquisavam os homens, que iam atrás dos homens para entrevistá-los, e não tinha nada de mulheres, que ninguém entrevistava as mulheres. Então eu imaginei que essa mulher recebeu uma visita, que no começo ela não gosta muito, acha a pessoa meio chata, mas no final ela se entrega e é o fim da vida dela. Então eu meio que tentar entender um pouco esses encontros que ela vai recebendo dentro da casa dela. Então ela recebe essa pessoa, ela recebe essa visita, e essa pessoa, e ela vai contando aos poucos sobre a história dela, sobre a vida dela, como ela já era uma senhora idosa, de uma maneira ela fala, não tenho nada para perder, você quer saber da minha vida mesmo, vou contar para você, né, e no começo era meio rude, mas aí no final elas vão gerando uma afeição, e a gente nunca sabe muito bem quem é essa pessoa que ela tá recebendo. E é tão engraçado que teve um pesquisador que ele achou que esse livro alguém deixou mesmo e eu só me apropriei. Então eu falei, bom, então eu fiz alguma coisa legal, porque se a pessoa né, ficou bem fiel, o que viria a ser essa senhora idosa recebendo as visitas. Mas a gente vai caminhar um pouquinho mais para lá. Só para contar um pouco da caminhada que a gente vai fazer, aí a gente vai parar aqui só porque aí a gente caminha sem precisar ficar falando. Então vamos pegar aqui reto,
Se a gente seguisse aqui à direita, é a Rua Tabor, é uma das primeiras ruas do bairro, uma rua curta, ela tem 4 quarteirões e tinha o primeiro cinema do bairro. Um dos primeiros cinemas foi ali, mas a gente vai um pouquinho mais à frente, a gente vai seguir aqui nessa rua, que é a Rua do Manifesto, e a gente vai pegar e vai olhar onde a Fiação Tecelagem Estamparia Jafé, e também vai olhar a outra fábrica, a Linhas Correntes, que é uma fábrica quase do lado da Fiação Tecelagem Estamparia Jafé. Então a gente pegou ali a Rua do Manifesto, veio até as Linhas Correntes, que é uma fábrica de 1906, assim como essa fábrica que a gente está na frente, que era a Fiação Tecelagem Estamparia Jafé, também de 1907, um ano depois das Linhas Correntes, 1907, as duas primeiras fábricas do bairro e também das primeiras da cidade de São Paulo. Né, as linhas correntes, como a gente viu, a estrutura da fábrica, o prédio, toda a questão dos tijolos e a arquitetura mantida, é um prédio que está tombado, então se a fábrica um dia sair dali, o prédio não pode ser demolido, diferentemente dessa aqui, da Fiação Tecelagem Estamparia Jafé, que foi sendo descaracterizada ao longo do tempo, sendo mantida uma parte só dela, que é a parte que é alugada para o arquivo do Estado de São Paulo e que não se sabe até quando vai continuar esse prédio dessa forma, né? Se a gente olha um pouco mais ao lado, está sendo demolido para construir prédios e condomínios, né, de prédios, e depois tem uma outra parte ali que é alugada por uma fábrica, mas a gente pensa que a gente olhar um pouquinho, ainda tem as caracterizações, então aqui era a entrada de onde entravam os funcionários, os operários, e a rua, toda essa estrutura também tinha os escritórios, tinham os escritórios dos Jafés, né, as outras subfábricas, tinham as fábricas menores, que eram fábricas auxiliares, a Fiação Tecelagem Estamparia Jafé fiava, tecia, estampava, mas tinham fábricas auxiliares próximos, como de linhas, de outros tecidos, que participavam dessa estrutura toda da parte baixa do bairro.